e voltou e agradeceu com o rosto em terra, gritando em alta voz e agradecendo a Jesus pela cura que havia recebido. Lucas capítulo 17, versículo de número 16. Essa é a história que conta que Jesus estava passando por uma aldeia samaritana e ele passou num vale silencioso que foi cortado pelo grito de alguns homens. 10 homens gritando, unidos, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. Eu quero trazer um devocional para vocês relacionado à gratidão. Quando você comer do fruto, lembre-se de quem plantou a árvore. Essa história contada, que ficou marcada na Bíblia, e todos têm acesso a ela no mundo inteiro, fala de um homem que estava junto com outros 9 e todos eles foram curados da lepra, uma doença terrível para a época dos tempos bíblicos, onde a pessoa ela estava viva, mas morta para todas as outras coisas. Ela tinha que sair do convívio familiar, do convívio religioso, toda a vida social dela ela tinha que abandonar. Tinha que agora viver isolada num leprosário, junto com todo tipo de pessoas lá, doentes, de várias religiões diferentes. Mas esses homens tiveram o privilégio de encontrar com o autor da vida, aquele que tem misericórdia de nós verdadeiramente. E Jesus, quando ouve esses homens gritando naquele vale para que eles fossem curados, Jesus então os cura verdadeiramente, testando a obediência deles. Jesus diz assim: vá até os sacerdotes e mostrem que vocês estão curados. E na obediência, na atitude de ir até o sacerdote, que era algo que tinha na lei, quando a pessoa recebia uma cura, ela tinha que ir até o sacerdote, esses homens, na atitude de ir, eles foram curados. Tem gente que quer receber apenas a bênção, né? A cura, mas obedecer que é bom, nada. Passa a vida inteira desejando as bênçãos de Deus, mas quando Deus fala de lições, de princípios que regem a nossa vida, os princípios dele, para vir para a nossa vida, nós viramos as costas e nós queremos só a bênção e não o abençoador. Mas foi diferente. Um deles voltou para agradecer. E aqui está o ponto-chave desse devocional. Esse homem, ao voltar para agradecer, Jesus chama atenção para os discípulos da atitude dele, porque ele era samaritano, estrangeiro. Os samaritanos não falavam com os judeus. Pelo contrário, os judeus, ao passarem por um samaritano, cuspiam no chão, não conversavam, não comiam com eles, não tocavam onde eles tocavam. Se os judeus soubessem que o samaritano tocou um corrimão de uma escada, eles não tocavam também, porque entendiam que era um povo maldito. Imagina um cara que é samaritano e agora tem lepra. A lepra fazia com que os nervos periféricos do corpo se tornassem totalmente insensíveis. Caía a ponta do nariz, a ponta dos dedos, eles se queimavam, sofriam um acidente e não sentiam a dor, muitas vezes, por causa da falta de sensibilidade ali naquele local. E o que acontece? A orelha caía, havia muitas manchas sobre o corpo, a pessoa não podia mais voltar para a família, ir para a igreja, que era o templo naquela época. Era a mancha da sociedade com o maior grau de pecado e maldição de Deus sobre aquela pessoa. Então, essa palavra nos mostra realmente que as barreiras nivelam o ser humano, as dificuldades, as doenças. Ali havia judeus e samaritanos junto com aqueles homens e eles estavam unidos num só propósito, de buscar a cura. Mas quando Jesus chama a atenção para a atitude do homem, que é a gratidão, é essa lição que eu queria marcar você nesse vídeo. A gratidão, a ingratidão, que é o contrário da gratidão, é o vento que seca os poços da bondade. Quando nós não somos gratos, Deus observa isso como algo ruim na nossa vida. É um pecado quando nós não somos gratos pelo que Deus faz por nós. E tem pessoas que elas são muito ingratas. Você pode fazer 99 coisas por ela. Na 100ª vez que você falhar, ela vai esquecer das 99 que você fez. O ingrato, ele tem memória curtíssima. Ele não consegue lembrar dos benefícios que foram feitos para com ele. Então, observe, se Jesus exaltou esse homem, que a fé dele o salvou, inclusive, Jesus chamou a atenção dos discípulos para uma atitude de gratidão, com certeza ele observa isso na minha e na sua vida. Tem pessoas que vivem a vida inteira,
achando-se merecedoras dos benefícios que têm, das coisas que possuem. Nós somos mordomos de tudo que nós possuímos. Um dia nós vamos partir e tudo vai ficar aí. E sabe o que vai mais marcar a gente? É a gratidão que você teve a Deus por tudo quanto você recebeu, das pessoas boas que você encontrou, das coisas que você possui. Então tem pessoas que vivem a vida de forma ingrata. Aqueles homens que foram curados e não voltaram para agradecer a Jesus, talvez eles tiveram um sentimento de que Jesus não fez mais do que a obrigação dele. E tem pessoas que são assim, vivem a vida como se tudo de bom que acontecesse para com elas não aconteceu mais do que a obrigação de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de abençoá-las, obrigação de curá-las, como se as pessoas tivessem a obrigação de ajudá-las. E tem pessoas com uma vida totalmente fora do conceito de gratidão. Quando você comer do fruto, lembre-se de quem plantou a árvore.